Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E reconhecemos, Pai, a nossa dependência total e completa de Ti. Sabemos que o Senhor nos sustém a nossa casa, Pai, sustém a nossa vida, sustenta, Pai, tudo aquilo que estiver ligado a nós. Pedimos, coloca a Tua mão, Jesus, aonde nossos olhos não estiverem, que os Teus estejam lá. Guarda nossos filhos, guarda a nossa entrada e a nossa saída, prospera essa casa, abençoe este lugar, que cada vida que está orando aqui comigo seja visitada pelo poder e pela presença do Espírito Santo de Deus. Meu Deus, livra essa pessoa e livra toda a sua casa de todo tipo de acidente, de infortúnio, de atrapalho, de confusão. Dá vitória, Pai. Dá vitória, Pai. E essa pessoa que está sobrecarregada, cansada, está sendo atacada na sua mente, que ela seja livre agora. Eu clamo o sangue de Jesus sobre ti e sobre todos da tua casa. Seja forte, corajoso, corajosa, no nome de Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é o nosso sustento. Receba a força, que a unção fortalecedora do Senhor toque na tua vida. Toque-os, Jesus. Toque-os com essa força sobrenatural. Toque-os com essa graça que só o Senhor tem. Toca com o teu poder, Jesus. Toca com a tua graça. E toda pessoa que chegou aqui com dores nessa oração, que ela seja curada agora. A nossa fé está em Jesus. Colocamos a nossa fé em Jesus e declaramos saúde a essa pessoa, que toda dor no corpo, toda dor de cabeça, toda opressão, todo peso saia. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Invoque a presença de Jesus. Diga assim comigo: Jesus, Tu és bem-vindo aqui. Diga assim: Jesus, Tu és bem-vindo na minha casa. Diga: a Tua presença é a que eu desejo aqui na minha casa. Que o único Espírito que esteja ao meu redor seja o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Chame pela presença do Espírito Santo e diga: Espírito Santo, vem na minha casa, sopra Teu vento, encha esse lugar, encha da Tua presença, doce Espírito Santo. Aleluia! Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo o sempre. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero hoje ministrar uma palavra. Não seja guiado pela sua cabeça. Aqui tem uma instrução do Senhor para nós. Antes disso, quero dar um testemunho da Tatiele, que acompanha nossas orações aqui. E ela escreveu assim: no mês de setembro do ano passado, eu descobri algo muito sério na minha saúde, na região pélvica. Sempre acompanhei as lives do Salmo 91 e dias atrás resolvi pegar os exames que tinha feito no ano passado, que diziam que eu teria que fazer uma cirurgia para retirar das trompas e dos ovários, porque estavam todos comprometidos. O meu maior desejo sempre foi ser mãe, então orei na live, fiz orações, pedi oração nas lives, pedindo a Deus que tocasse na minha região pélvica e que eu estaria curada para a honra e glória do Senhor. Hoje eu fui fazer um ultrassom e descobri que estou curada. Deus foi tão bom na minha vida, Deus é sempre fiel. Obrigado por nos abençoar. Obrigado, amém, amém. Glória a Deus, que lindo o seu testemunho, Tatiele. A Jesus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quem cura é Jesus, quem liberta é Jesus, quem salva é Jesus, Ele é o caminho. Os homens podem falhar conosco, os homens podem nos decepcionar, eu posso te decepcionar, mas Jesus não. Então coloque a sua fé em Jesus, você que está aqui nessa oração, coloque a sua fé em Jesus, porque Ele pode todas as coisas. Escreve aqui nos comentários: quero ser guiado pelo Espírito de Deus. Escreve aí: quero ser guiado pelo Espírito de Deus. No final da oração de hoje, eu vou fazer uma oração em favor das finanças, tá? Do lar, da família. Eu vou fazer essa oração hoje, no final aqui, tá? Vou fazer essa oração amanhã, pela manhã. Vou fazer amanhã na vigília, na oração que nós vamos ter nas 18 horas.
e no domingo, tá? Então eu vou fazer um intensivo de oração em favor das finanças. Tem muita gente me pedindo oração e nós vamos profetizar que Deus vai dar saída para esse lar nas finanças, em nome de Jesus. Por isso, você que tem filhos que estão enfrentando desafios financeiros, você na empresa, a empresa do seu marido, manda essa oração. Peça para ele fazer esses 3 dias de oração, começando por hoje, amanhã e domingo. Amém? Eu creio, o ano não encerrou e Deus pode reverter situações. O ano não encerrou e Deus pode reverter situações. Então eu quero pedir que você me ajude a compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus. Amém? Não seja guiado pela sua cabeça, seja guiado pelo Espírito Santo. Em 2 Coríntios 3,6 a Bíblia diz: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra mata, mas o Espírito vivifica. O que isso significa? Significa que se eu for guiado apenas, pela minha cabeça, por aquilo que eu sei, por aquilo que eu penso, eu posso me perder. Mas se eu for guiado pelo Espírito Santo que habita na minha vida, que tem as informações atualizadas, quentinhas do céu, então eu posso ser conduzido à vida, a passos verdejantes, a águas tranquilas. Entenda, se aprendermos a ser guiados pelo Espírito Santo em nosso dia a dia, em tudo que fizermos, então tudo que fizermos será repleto de vida, porque o Espírito Santo é vida. O Espírito Santo não nos leva para a morte. O Espírito Santo não nos leva para a destruição. O Espírito Santo sempre nos leva para a vida. Então, ser guiado pelo Espírito Santo vai nos conduzir à vida. E Ele vai guiar nossos passos. Ele vai iluminar o nosso caminho. Ele vai nos mostrar por onde andar, com quem caminhar, se devemos fechar aquele negócio ou não. E eu estou sempre contando meus arrependimentos aqui para vocês, mas isso faz parte porque a minha vida não pode estar distante daquilo que eu prego. E me arrependo de muitas coisas na vida. E as coisas que geralmente eu me arrependo são as vezes que eu não consegui compreender o que Deus estava dizendo. Porque se você parar por um instante, inclusive falei sobre isso na live das 9, às vezes Deus fala com a gente e a gente não dá a atenção àquela inquietação que o Espírito Santo Ele traz. Nós dizemos que queremos ouvir a Deus, mas não paramos para ouvi-lo. Não damos a atenção que é devida ao Espírito Santo. Entenda, quando você é guiado pelo Espírito Santo, quando você é dirigido pelo Espírito Santo, você também vai ter uma unção sobre você. E essa unção, a Bíblia diz que a unção de Deus, ela é o poder de Deus, ela é a habilidade divina para lhe capacitar. Então, quando você está sendo guiado pelo Espírito Santo, você vai ter a habilidade de Deus. Você vai ter a habilidade de Deus para poder fazer o que precisa ser feito. Olha que tremendo isso. Sempre aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, essas pessoas, elas terão uma unção de Deus para fazer o que precisa ser feito. E o que vai ser feito debaixo da unção de Deus. Então, quando você está nas mãos de Jesus, você pode fazer grandes coisas, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, mas com Jesus podemos todas as coisas. E quando você está sendo guiado pelo Espírito Santo, você está fazendo as coisas com Jesus. Todos nós temos o privilégio de sermos guiados pelo Espírito Santo. Isso significa que você não precisa ficar perguntando para os outros o que fazer em cada situação. Deus lhe mostrará o caminho. Tem algo no profético que eu ensino, tanto na Academia Kindle quanto
nas escolas proféticas que nós temos, que mais importante do que você ser profeta na vida de alguém é você ser profeta na sua vida. Por que eu ensino isso para as pessoas? Porque elas acham o máximo profetizar, mas, sabe, eu creio que Deus quer que você primeiro profetize para você. Ou seja, você primeiro ouça Deus para você, para depois você ouvir Deus para os outros. Tem um monte de gente aí que ouve Deus para os outros, mas não ouve Deus para si. Então eles profetizam que Deus vai fazer grandes coisas na vida do outro, mas a vida deles está toda arrebentada, toda destruída, toda acabada. Qual que é o problema? O problema é que essa pessoa quer ser usada por Deus, mas não quer ouvir a Deus. Tem muita gente assim, que não é guiada pelo Espírito Santo, é guiado pela sua cabeça. Não é guiado pelo poder do Espírito Santo. Então nós precisamos aprender a funcionar e a fluir no Espírito. Precisamos aprender a discernir as coisas espiritualmente. Deus nos chamou para discernir as coisas. E essa capacidade de discernimento só é possível debaixo da direção do Espírito Santo. Quando você está na direção do Espírito Santo, ele mostra para você o que é e o que não é. O que é bom e o que é mal. O que é verdadeiro e o que é falso. O que é limpo e o que é sujo. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, todas essas coisas acontecem na nossa vida. Você terá que permanecer com Deus, conhecer a palavra de Deus, aprender a buscar a paz, e assim você poderá ser guiado pelo Espírito Santo. Tem gente que não reconhece quando a voz de Deus fala com ela. Sabe, eu dedico a minha vida a ensinar as pessoas a ouvirem Deus falar com elas. Eu dedico a minha vida a ensinar, porque elas precisam saber que Deus fala. Sabe, Deus não é uma voz distante. Deus não é um lugar que está, sabe, é impossível de chegar lá. Não, Deus, ele fala, ele se comunica, ele se revela a nós e nós precisamos estar com os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a voz. Por isso, você não precisa ter medo de não estar pronto para fazer o que precisa fazer na sua vida. Você não precisa ter medo de não ser capaz de fazer o que precisa fazer na sua vida. Porque tudo que está nas mãos de Jesus e que é guiado pelo Espírito Santo terá uma unção, uma habilidade para fazer funcionar na direção de Deus aquilo que Deus colocou nas mãos dele. É por isso que nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Tem um ditado que a gente diz que quando Deus manda, Deus paga a conta. Mas quando você vai pela própria conta, quem paga a conta é você. Sabe, as pessoas pensam em fazer as coisas na força do braço. Não é na força do braço que vai fluir. Por muitos anos, eu tentei fazer tudo na força do braço na minha vida. Até que eu aprendi a ouvir a Deus. Quando eu ouvi a Deus, a minha vida mudou. A minha vida deu um salto. Eu creio que se as pessoas ouvirem a Deus, tem muitos cristãos que estão na igreja, mas estão vivendo uma vida derrotada, porque lhes falta ouvir a Deus. E sabe, você que não vai à igreja, você olha muitas vezes para uma pessoa próxima de você que você sabe que é da igreja, e você pensa assim, puxa, a vida dessa pessoa tá pior do que a minha, então não adianta ir na igreja. Mas sabe o que é? Ele não tem acesso a esse conhecimento aqui que eu estou falando para você às vezes. Ele pensa que Deus não fala. Tem muita gente na igreja, a Bíblia diz, o meu povo, Oséias 4:6, perece por falta de conhecimento. A pessoa que não tem o conhecimento de Deus, ela acaba perecendo, mesmo dentro da igreja. Porque não é a igreja que salva, é Jesus. Não é o pastor que salva, é Jesus. Não é as regras de uma denominação que salvam, é Jesus. Só que, para que eu seja ajudado de uma forma sobrenatural, eu tenho que aprender a ouvir a Deus. Às vezes a pessoa está lá. Ela está lá todo culto, ela está lá na ceia, ela é, sabe, fiel, ela é voluntária, ela
enfim, ela está lá. Mas ela não aprendeu o caminho das pedras, podemos dizer. Ou seja, e sabe, Deus está disponível para nós. Deus está disponível para mim, para você. Nós temos livre acesso por meio do sangue de Jesus, sacrifício de Jesus. Mas a maioria das pessoas não acessa essa presença. Para elas, Deus está distante. As realidades do céu está distante para elas. É por isso que você tem que viver uma realidade. Eu não quero, sabe, encher a tua cabeça aqui apenas de palavras, de sermões, de conhecimento. Não, eu quero que você conheça o poder do Espírito Santo. Se você não conhecer o poder do Espírito Santo, você nunca vai viver a plenitude do céu. Então nós vemos pessoas que estão à margem das bênçãos de Deus, muito à margem. Mas se você se aproximar de Deus, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você precisa ter uma realidade do Evangelho, você precisa ter uma experiência com Deus, você precisa, sabe, tocar, você precisa ver, você precisa ouvir, você precisa sentir que o céu é real, que a presença de Deus é real, é poderosa, é transformadora. Aleluia! Glória a Deus! Seja guiado pelo Espírito Santo e não pela sua cabeça. Escreve aqui, quero ser guiado pelo Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Glória a Deus! Eu quero declarar o Salmo 91 e antes disso, quero falar da nossa academia, Academia Kindle Global. Tá? Quem se inscrever até domingo ao meio-dia na Academia Kindle vai ter acesso a 21 e-books. 21 e-books e mais, né? Você vai fazer a inscrição do primeiro mês, porque eu quero que você experimente a academia por menos de R$10. Gente, é uma oportunidade que Deus está dando para você, certo? E se depois você quiser cancelar, meu irmão, antes de fechar o ciclo, você cancela, né? E se não conseguir cancelar, chama a minha equipe aí para cancelar. Mas a minha oração é que você experimente, que você goste e que a gente caminhe junto a partir de então, certo? O ano que vem nós vamos ter muitos módulos novos dentro da academia. Bom, ela está ficando cada vez maior, né? Não só de conhecimento, mas de coisas ali incríveis que vão te abençoar, certo? Nós vamos ter módulo de teologia o ano que vem dentro da academia, já vai começar em janeiro. Vamos ter um módulo de aceleração, o acelerador de discernimento de espíritos, que vai ser um evento dentro da academia, mas nós vamos transformar depois um módulo. Vai ser incrível, gente. Tem muita coisa boa que vai acontecer dentro da academia e também é um tempo assim que a gente tem de interação, de proximidade. Na semana que vem eu vou ter 3 dias de mesa de conselho aqui com vocês, tá? Segunda, terça e quarta eu vou estar aqui. Termina a minha live das 9, eu vou para dentro da academia lá e eu fico lá respondendo os alunos, ajudando os alunos, certo? Então, esse é meu convite para você em nome de Jesus. Muito bem. Deixa eu pegar aqui, deixa eu declarar o Salmo 91 e claro, né, gente, deixa eu só abrir aqui. Nós vamos ter uma vigília, a vigília do Espírito Santo amanhã às 18 horas, 6 da tarde, tá? Em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935, igreja que eu e minha esposa somos voluntários nessa igreja, tá? Você é nosso convidado e está com a gente sábado agora na vigília do Espírito Santo. O que é essa vigília do Espírito Santo que você está falando aí? É um tempo de busca. Eu fui forjado nas vigílias da igreja. Eu fui forjado, eu sei que experiências com Deus acontecem. É um tempo de imersão, é um tempo de proximidade com Deus. E tá aí o meu convite para você, tá bom? Aí você diz, não, mas eu não sou evangélico. Não é só para evangélicos. É para quem tem fome por Deus. Ok? Então, você é bem-vindo, querido. Você é bem-vindo. Eu tô te convidando, tá bom? E no domingo pela manhã nós vamos ter Santa Ceia às 9h30 e também às 20 horas. Você é nosso convidado. Rua Carlos Ur, número 935. Daí você me pergunta, por que você nunca fala o nome da igreja? Porque eu não prego placa. Tá? Eu não prego placa, eu prego Jesus. Amo um ministério, mas eu sei que tem muitas pessoas que me acompanham que cada um tem o seu ministério. É por isso que eu não falo aqui. Tá? Porque eu prego Jesus que está acima das placas, acima de qualquer placa, ok? Muito bem. Salmo 91,
eu quero declarar aqui, eu quero pedir para você compartilhe, porque quando eu acabar o Salmo 91, eu vou estar orando pelas finanças da tua família. E eu quero convidar você, esteja comigo nesse final de semana, faz um intensivo em favor das tuas finanças. Deus vai dar uma saída para a tua casa nas finanças. Em nome de Jesus, Deus vai dar uma saída. Você crê nisso? Escreve aí, Deus vai me dar uma saída nesse final de semana. Escreve aí, Deus vai me dar uma saída. Você que é empreendedor, que é empresário, entra aí, entra nesse propósito com fé. Não coloca fé em mim, coloca fé no propósito. Tá? Coloca fé no propósito. Eu não estou pedindo para você colocar a fé em mim. Tá? Eu sou homem que nem você. Sou limitado, né? Careço da glória de Deus. Estou aqui também buscando. Né? Creio em princípios, pratico princípios. Em nome de Jesus. Muito bem. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar. Em nome de Jesus. Eu gostaria que você declarasse assim junto comigo: Deus dará uma saída financeira para minha casa. E você que tem empresa, diga assim: Deus dará uma saída financeira para minha empresa. Em nome de Jesus. Vamos orar? Coloque a sua fé no bom pastor. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro agora para que o Senhor envie um suprimento, uma provisão extra, abundante, transbordante sobre a vida dessa pessoa. Tudo aquilo que estiver travado no mundo espiritual, impedindo os recursos, as oportunidades de chegarem até essa pessoa, nós oramos agora para que tudo aquilo que é bloqueio, tudo aquilo que amarra na vida financeira deste lar, desta família, deste empreendedor, que caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Oramos para que você seja livre agora de toda amarra espiritual, de tudo aquilo que prende tuas finanças. No nome de Jesus, nós oramos por provisão de Deus. No nome de Jesus, colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, aquele que provê, aquele que pode todas as coisas, aquele que muda cenários, aquele que transforma realidades. Colocamos a nossa fé em Jesus Cristo e declaramos: a provisão chegará, a abundância chegará, as portas se abrirão, os grandes rendimentos serão liberados, as grandes ideias, as estratégias do céu. No nome de Jesus, oramos para que vendas aconteçam, oramos para que grandes negócios sejam liberados para essa casa e para essa família. Também oro, Pai, por todo aquele que está doente, fisicamente e emocionalmente, para que seja curado. E nós chamamos a presença de Jesus Cristo aqui, aonde nós estamos, e pedimos: Jesus, enche-nos da Tua presença. Sem o Senhor nada podemos fazer. Reconhecemos, Jesus, reconhecemos Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que Deus te abençoe. Compartilha essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Deus te abençoe e até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Paz. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida,
família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos paz na tua vida, alegria, prosperidade, abundância e justiça total de Deus em todas as áreas da tua vida. Senhor, tu és o juiz de toda a terra. Confiamos em ti contra toda injustiça, contra toda maldade, contra toda contrariedade. Oramos também liberando uma palavra para que haja justiça em nossas portas. Em o nome de Jesus, tudo aquilo, Pai, que foi usado ou foi feito para nos prejudicar ou para impedir com que algo chegasse a nós, oramos e pedimos uma restituição do Senhor, total e completa. Também oramos para que haja salvação total dentro dessa casa, que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Invocamos o nome de Jesus. Jesus, nome sobre todo nome, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Reconhecemos a nossa dependência, a nossa humanidade e declaramos que Tu és Deus em nossa vida. Por isso oramos pela saúde de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Nós dizemos a toda enfermidade, renda-se ao poder daquele que cura, Jesus Cristo. Nossa fé está em Jesus, cremos em Jesus e declaramos saúde divina, tocando o teu corpo físico, do alto da cabeça até a planta dos pés. Leva embora, Pai, todo tipo de alergia, leva embora toda infecção, toda inflamação, todo câncer, todas as dores no corpo, no nome de Jesus Cristo. Coloque a sua fé em Jesus, Ele cura. Creia, no nome de Jesus nós declaramos saúde sobre a tua vida. Amém e amém. Glória a Deus. Você crê no poder sobrenatural de Deus? Eu creio. Eu quero fazer uma segunda oração por você e no final aqui dessa live eu vou estar orando por pessoas que sentem dores no corpo, muitas dores. Tem gente que sente o dia inteiro dor no corpo, dor nas costas, dor nas juntas, dor na cabeça. Eu vou estar orando por isso no final hoje aqui. Eu vou estar orando também por mulheres que desejam muito engravidar. Eu tenho dito aqui que eu creio que Jesus Cristo cura. A nossa fé está nele. Eu não curo ninguém, mas Jesus cura. Jesus opera milagres e a nossa fé está em Jesus. Eu tenho me sentido impelido, assim, de forma muito forte, a orar pelos doentes, sabe? A colocar as pessoas diante de Deus, a orar pela saúde delas. E se você conhece pessoas que estão doentes, manda essa oração para essa pessoa. Ainda que ela esteja numa CTI, se tem alguém lá com ela, manda para essa pessoa que está de acompanhante no hospital, para que ligue a oração, pode ser bem baixinho, próximo dessa pessoa, em o nome de Jesus. Quero pedir também para você que você compartilhe essa oração com amigos, com pessoas queridas que você conhece, com familiares, em grupos, em listas de transmissão. Compartilhe essa oração. Deus me deu uma missão. E a missão que Deus me deu era e é levar a palavra de Deus ao máximo de pessoas que eu puder. E eu tenho feito isso no Brasil, fora do Brasil. Já ministrei a palavra na Itália, já ministrei a palavra em Portugal, já ministrei a palavra nos Estados Unidos, já ministrei a palavra em Honduras, já ministrei a palavra, enfim, em muitos lugares por onde Deus me levou, Uruguai, enfim, Argentina. Deus tem me levado a muitos lugares e eu sou grato a Deus por isso. Programas de televisão, enfim, Deus é maravilhoso e essa é a nossa missão. E se Deus colocou você aí, não é só para você, sabe, receber, é para você também ser um compartilhador e abençoar a vida de outras pessoas. Amém? As bênçãos não podem parar em nós. As bênçãos não podem parar em nós. Nós precisamos ser um compartilhador. Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos e multiplicou para uma multidão. Ou seja, o que vinha nas mãos de Jesus multiplicava. E o que vem nas tuas mãos para em você, ou é multiplicado? É isso. Então, se você puder, ou se Deus lhe der uma estratégia de você multiplicar a minha mensagem, compartilhando nos grupos, mandando para pessoas, faça isso agora, em nome de Jesus. Amém? Deus me deu uma palavra
Eu quero compartilhar essa palavra com você e no final vou fazer essa oração especial, tá bom? E você que não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora, vamos caminhar juntos. Existe um propósito de você estar aí, assim como existe um propósito de eu estar aqui. Amém? No nosso propósito de vida, nós vamos passar por alguns períodos de dor. E isso não é, inerente a uma pessoa só, ou a duas, ou a algumas. Todos passam por momentos de dor. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. As aflições são as dores da vida. Coisas que você não gostaria de passar e que você acaba passando. Todo campeão conhece a dor. Todo campeão. Se a história de Rocky Balboa fosse uma história verdadeira, então ele diria, sim, o campeão tem que levar um pouco de dor para ele sair com o cinturão. E assim é tudo na vida. Toda pessoa que começa a construir uma coisa, ela não vai ter só flores pela frente, ela não vai ter só elogios pela frente, não, ela vai ter desafios. Ela vai ter que vencer crises financeiras. Ela vai ter que ter uma equipe com ela e essa equipe não é perfeita. Então, as dores, os períodos de dor, eles fazem parte da nossa vida aqui nessa terra. Perder alguém, certo? Eu ouvi falar que um pastor não é um pastor se ele nunca fez um funeral. Por quê? Porque a vida humana é nascer, crescer e um dia morrer. Eu perdi as contas de quantos velórios eu já participei, onde eu compartilhei palavra, pessoas que foram muito queridas para a gente. E eu entendo que a vida humana, na vida humana, as pessoas têm que conhecerem, né, o que é a dor e o que ela representa. Inclusive, eu creio, como a Bíblia diz, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Por quê? Porque é a dor, né? As pessoas enfrentam a dor e elas têm que aprender a lidar com a dor. Deus nos chamou para aprender a lidar com a dor. E mais, também achar formas de vencer ela, certo? Porque até para a dor da perda tem uma cura. Até para a dor, onde o ser humano ele se questiona e ele se pergunta do propósito da vida, né? E quando ele vê os entes queridos partindo, ele pensa: para onde eu vou? Bem, Jesus também tem a resposta para essa dor. Ou seja, por meio dele nós temos salvação. Então Jesus tem a resposta para toda a dor do ser humano. Então toda dor tem uma resposta. Toda dor tem uma resposta. E você encontra essa resposta em Cristo e na palavra dele. A dor é algo desconfortável, gerado por uma desordem no seu corpo, na sua casa, na sua vida. A dor é um desconforto criado pelo surgimento sobrenatural de uma pessoa também. Um período ou um milagre que o Senhor está trazendo em sua vida. As mães experimentam a dor quando dão à luz a seus filhos. Jesus experimentou a dor. Em 2 Coríntios 11, 27, a Bíblia diz, Paulo escreveu sobre isso: em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. O grande apóstolo Paulo, conhecedor das Sagradas Escrituras, um homem que teve a sua vida transformada por Deus, que escreveu 1/3 do Novo Testamento, esse homem falou sobre a dor. Porque é impossível você viver aqui nessa terra sem você ter que enfrentar e vencer esses períodos de dor. Quantas vezes? Eu atendi pessoas com uma dor muito grande, de perda, uma dor de traição, uma dor de enfermidade na família, dentro de casa. Então, são coisas que nós vamos ter que aprender a lidar. E existe algumas chaves que eu quero dar para você hoje, certo? Para você vencer a dor. Eu quero falar de 4 chaves rapidamente. A primeira, quando você estiver enfrentando dor, recuse o pânico.
Acalme-se, tire um tempo para ouvir a suave e calma voz do Espírito Santo. A Bíblia nos diz em Lamentações 3, 25 e 26, bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Então, em vez de nós ficarmos desesperados em um momento de dor, nós temos que recusar o pânico. Escreva isso aqui nos comentários. Recuse o pânico. Certo? Essa deve ser uma direção para as nossas vidas. Recuse o pânico. Porque o diabo sempre quer atear fogo nas nossas emoções. Fazer com que nos desesperemos. Fazer com que nos entristeçamos profundamente. Mas não. Nós devemos ir a Deus e ouvir a voz do Espírito Santo. E a voz do Espírito Santo vai trazer a calmaria no meio da tempestade. A segunda coisa, esteja determinado a manter-se buscando o Senhor mesmo nas experiências dolorosas, focando nas promessas de Deus. Isso deve ser uma realidade na nossa vida. Em 2 Timóteo 2,12, o apóstolo Paulo lembrou a Timóteo, que era seu protegido, escrevendo assim: se sofrermos, também com ele reinaremos, se o negarmos, também ele nos negará. Então, o apóstolo Paulo estava dizendo, agora que você está nesse período de dor, você vai ter que enfrentar, você vai ter que se manter firme, você vai ter que acreditar em Jesus, na palavra dele, na promessa dele, que ele está com você. Ou seja, nós não podemos deixar com que as dores da vida nos tirem da presença do Senhor, ao contrário. As dores da vida devem, eu posso dizer, ser combustível para nós buscarmos mais ao Senhor, para nos rendermos mais ao Senhor, porque eu sei de uma coisa, quando você está enfrentando um ataque, quando você está enfrentando injustiças, isso eu sei já de vários momentos da minha vida, o que a gente precisa, às vezes, não é dinheiro, o que a gente precisa, às vezes, não é nem de conversar com alguém, porque às vezes você vai conversar com alguém e você pode até tirar um pouco daquilo de dentro de você, mas não vai resolver. Mas o que você precisa, quando você está passando por um momento difícil, é de força de Deus. Força para suportar aquele momento, força para lidar com as batalhas na sua mente, força, para lidar com as coisas que estão em seu entorno. Então, nós só conseguiremos verdadeiramente vencer e suportar as dificuldades da vida se nós nos colocarmos diante de Deus. Se nos colocarmos diante de Deus e nos mantivermos firmes no propósito do Senhor. Então, peça força a Deus. É o que você precisa nesse momento. Você precisa de força de Deus. Força para pensar, força para se reorganizar mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Terceira coisa, mantenha o jejum e seja fortalecido, absorvendo a palavra de Deus diariamente. Em Efésios 6,14 a Bíblia diz: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. No nome de Jesus Cristo, receba essa palavra profética. Podem querer te destruir, mas aquele que te constrói todos os dias jamais permitirá que o justo seja desamparado. Você não será desamparado, porque Deus está construindo a tua vida todos os dias. Então você pode levar uma pancada aqui, outra pancada ali, não se desespere. Se eles quebrarem alguma coisa, Deus vai lá e reconstrói. Tudo o que você tem que fazer é permanecer firme em Deus. E o jejum vai nos ajudar. Eu tenho falado sobre o jejum, eu não sei se você viu, mas eu já fiz 2 lives sobre isso. Eu fiz ontem, eu fiz hoje, eu fiz inclusive ao vivo a live hoje, falando sobre o jejum poderoso, porque eu acredito no poder do jejum. Você não tem ideia como eu já explorei essa prática espiritual no sentido de, em momentos de grande batalha, de eu me colocar em jejum e oração.
eu acredito com toda a força do meu ser que o jejum é muito poderoso. O jejum e a oração, né? Porque só o jejum não funciona. Só, na verdade, funciona dieta, cuidado do corpo, essas coisas. Mas o jejum, para ele se tornar um jejum espiritual, ele precisa estar junto com a oração. É isso que amplifica o poder, né? É o jejum aliado à oração. Agora, a quarta coisa que vai ajudar você em um período de dor, em um momento de dificuldade, é lembrar a si mesmo que a dor vai passar. É como eu declarei, a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. As lutas, as pancadas que a gente leva na vida, duram um momento, certo? Você sabe quando que algumas lutas duram mais? É quando você faz uma coisa errada que não deveria fazer. Porque são duas coisas diferentes. A dor de uma injustiça, certo? E a dor de algo causado pela gente. Então, por exemplo, uma pessoa faz uma coisa que não deve. Ela cometeu um crime, um exemplo, certo? Então, Deus perdoa ela? Perdoa, mas não isenta ela das consequências. As consequências ela vai ter que responder diante dos homens. Por quê? Porque é assim. Quando você é injustiçado, Deus te livra. Dura um momento essa dor quando você é injustiçado. Agora, quando você é o causador de algo, você fez uma coisa errada, Deus também te perdoa, porque Ele é perdoador, Ele é misericordioso, certo? Jesus, quando nós pensarmos em Jesus, nós temos que pensar não só em salvação, mas em misericórdia. Sempre lembre disso. Quando eu pensar em Jesus, eu não estou pensando só na minha salvação, estou pensando também na misericórdia, no amor, na graça de Deus em meu favor. Só que a dor que você causa aos outros, a dor que é causada a outra pessoa tem uma consequência. E essa dura mais. É por isso que a gente tem que cuidar. A gente tem que cuidar para que não sejamos motivo de viver uma coisa assim a longo prazo por nossa culpa, por nossa imaturidade, por nosso desrespeito, entende? Então, lembre-se, a dor vai passar. Eu quero profetizar sobre a tua vida. O choro vai passar e a alegria vai nascer. Você vai enxugar as lágrimas, você vai cantar o hino da vitória. Eu quero profetizar em nome de Jesus, você não vai ficar para sempre nessa dor. Amém? Você não vai ficar para sempre. O Deus que luta por você está pleiteando nesse momento a tua batalha. Ele não vai te desamparar. Em nome de Jesus. Segura aí essa palavra, porque é uma palavra profética de Deus sobre a tua vida. Amém? Vamos declarar o Salmo 91. Eu tenho um anúncio muito importante para dar para você. Deixa eu mostrar aqui. Olha só. Oração da vida extraordinária. Tá vendo aí? Tá? Deus me tocou de fazer 21 dias de oração e jejum por uma vida extraordinária. Deus tem o melhor dessa terra para nós. Então, aqui tem várias áreas, a área espiritual, nós vamos orar, você vai escrever aqui, tá? A área familiar, a área financeira, a área emocional, os relacionamentos, talvez você está brigado com alguém, ou você quer se acertar com alguém, a área da saúde, tanto saúde física quanto saúde emocional, e aqui justiça e livramento. Se você está no meio de um processo, você quer uma aceleração, ou você está querendo um livramento de Deus sobre algo, certo? Você vai escrever aqui. E aqui embaixo, você vai marcar os dias que você vai participar. Aonde que você consegue, tá, essa planilha aqui? Você vai conseguir essa planilha lá no meu site, gratuitamente, www.vinicius07.com.br. Ah, eu não consegui baixar. Às vezes a pessoa lá tenta e não conseguiu. Pega uma folha em branco, tá? E pega essas 7 áreas aqui, ó. Essas 7 áreas. Bate um print aí, tá? Da tela. E você faz na folha em branco se não conseguir baixar. Mas é fácil de baixar, tá? Mas eu sei que algumas pessoas às vezes não conseguem. Daí você mesmo faz
tá? A oração da vida extraordinária. Nós vamos apresentar por 21 dias. Eu estarei em jejum. Se você não puder estar em jejum, fica tranquilo, mas eu estarei em jejum durante os 21 dias. O meu jejum não vai ser total, vai ser parcial, então vou fazer um período do dia de jejum, talvez vou alternar também, um dia eu fico sem doce, outro dia eu fico sem uma coisa ou sem outra. Eu vou alternar durante os 21 dias, porque eu já venho de um jejum de 7 dias, né? Eu já venho de um jejum de 7 dias, então eu tenho que maneirar, mas eu irei fazer, ok? Muito bem. E se você quiser participar, começa segunda-feira. E eu gostaria de pedir a gentileza, né? Eu creio que Deus, como eu tenho dito, não nos conectou por acaso. Então eu gostaria que você compartilhasse, né, essa bênção que nós vamos começar na segunda-feira, orar pela vida extraordinária, fazer nossos planos diante de Deus, orar e jejuar para que oposições espirituais sejam quebradas, para que vitórias cheguem, para que milagres sejam liberados. Eu creio em propósitos de oração. Amém? Eu creio em propósitos de oração. Eu creio e convido você, assim como Daniel ficou 21 dias orando e jejuando, nós vamos ficar nesse propósito. E vamos ter respostas de Deus, eu creio. Amém? Então eu convido você a usar a sua fé. Esse é o momento de você usar a sua fé. Aí um detalhe. Nesse propósito aqui da vida extraordinária, eu vou fazer uma coisa diferente. Olha o que eu vou fazer. As orações que nós temos aqui diárias, eu vou fazer elas de 15 minutos, tá? Talvez tenha algum dia que passe 1 minuto ou de menos de 1 minuto, não tem problema, mas eu vou reduzir. Por quê? Porque eu gostaria muito que você fizesse ao vivo essa oração comigo todos os dias. Fizesse ao vivo. É por isso que eu vou diminuir o tempo da oração para você poder dar tempo de ir para o trabalho, uma coisa assim. Ah, mas e se tiver um dia que eu não conseguir? Tranquilo. Um dia que você não conseguir, você ora depois, tá? Não tem problema. Não tem problema. Mas nós vamos fazer isso. Nós vamos entrar com muita fé e vamos estar ao vivo juntos, tá? Às 6 e 7 da manhã e 18 horas em ponto. Em ponto. Vai ser uma bênção. Em nome de Jesus. É algo que Deus colocou no meu coração, vai movimentar muita coisa, vai ser uma grande bênção, amém? E você é nosso convidado, é convidado para estar com a gente aí, em nome de Jesus, amém? Muito bem. E amanhã eu estarei ministrando aqui em Alphaville, estarei orando no final do culto, inclusive, por pessoas doentes fisicamente e doenças emocionais, tá? Então eu estarei orando amanhã. Amanhã, depois do culto, amanhã eu tenho uma palavra, gente, que eu estou preparando essa palavra. Essa palavra, eu tenho que me segurar para não chorar nela, sabe? Porque eu estou estudando as características de Jesus e eu vejo assim, o quanto às vezes a gente está distante, né? Como Jesus era e como a gente é. E amanhã eu vou compartilhar essa palavra. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Ok? Você é nosso convidado para estar com a gente. Vai ser maravilhoso e você é meu convidado para estar tanto no presencial quanto no online. Amém? Muito bem. Salmo 91, e deixa eu falar aqui rapidamente para você, esses aqui são nossos devocionais, né? Os 2 devocionais juntos têm ao total 700 e poucas orações, né? Então vai te abençoar muito antes de você começar seu dia com a palavra de Deus, com direção de Deus para a tua vida. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius7.com.br. Dê de presente para alguém, dê de presente, você mesmo faça os devocionais. Sabe, são 5 minutinhos para você fazer um devocional, com calma. Isso eu estou falando com calma, né? Mas vai fazer muita diferença na sua vida, muita diferença, tá bom? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia,
nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, te abençoar, no nome de Jesus Cristo. Escreve aqui nos comentários: a dor vai passar e a alegria vai surgir. Escreve aí com fé, amém? Escreve com fé. A dor vai passar e a alegria vai surgir, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, consagramos a Ti a vida de cada pessoa que está nessa oração junto comigo. Estamos conectados numa fé, estamos conectados num Espírito só e cremos, Jesus. Invocamos o Teu nome, Jesus. Tu és o Cristo vivo, Tu és o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa casa, o Deus da nossa salvação. Tu és, ó Deus, o Deus misericordioso, o Deus clemente, o Deus que tem nos sustentado de uma forma sobrenatural. Por isso, ó Deus, nós apresentamos diante de Ti as dores da vida, os momentos de dor, os períodos de dor, e Te pedimos, Senhor, traga livramento, traga restauração, traga mudança, e no nome de Jesus pedimos a justiça total de Deus e completa. Que toda injustiça caia por terra, que toda maldade caia por terra, que todo laço de Satanás seja desfeito. Senhor Deus, cobre com o Teu sangue a vida dessa pessoa, cobre com o Teu sangue sua família, cobre com o Teu sangue o lar dessa pessoa e livra do mal, livra do laço de Satanás, no nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória a essa pessoa, que caia por terra tudo aquilo que é do inimigo, tudo aquilo que vem contra essa pessoa, que não prospere. Eu oro também por toda pessoa, Pai, que tem sentido dores no corpo, dores nas juntas, nas costas. Jesus, Tu cura, a nossa fé está em Ti, por isso oramos pela cura total e completa dessa pessoa e que as dores vão embora em nome de Jesus Cristo. Também eu oro por toda mulher que deseja engravidar. Senhor, Tu és um Deus em milagres, toca na vida dela, toca na vida do seu cônjuge e opera um milagre nesse casal. Eu quero declarar um milagre de Deus sobre essa família, no nome de Jesus. E pedimos, nosso Deus, fortalece as nossas vidas, dá-nos uma boa noite de sono, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. E recado importante. Segunda-feira eu vou começar o treinamento profético dentro da Academia Quinto Global. É o módulo mais importante do ano e vai começar na segunda-feira. Para você que é meu aluno e você que não é meu aluno, eu convido você a se tornar nosso aluno dentro da Academia Quinto Global. Uma boa noite a todos vocês e até amanhã, 6 da manhã. Quero ver quem vai estar aqui com a gente. Viu? Quero ver quem vai estar aqui com a gente. Que Deus te abençoe e até mais.